Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do 7º ano do ensino fundamental e hoje nós vamos estudar o agrupamento e classificação dos seres vivos. Bom, observem a figura. Vocês estão vendo muitas borboletas, né? Elas estão organizadas em um painel comum em museus de zoologia ou de história natural. Você consegue perceber algum tipo de organização na separação desses animais? A identificação de seres vivos por meio de suas características, a classificação e a organização deles em grupos é o que vamos estudar nessa aula. Então, vocês observando a figura das borboletas, observe que elas estão organizadas, né? Geralmente elas estão organizadas por cor. Mas será que essa organização por cor quer dizer alguma coisa? É isso que nós vamos abordar nessa aula. Bom, para a gente falar sobre a classificação dos seres vivos, nós temos que falar sobre o grupamento de seres vivos, que isso aí já é uma coisa já bem antiga. Essa classificação permite organizar conhecimentos. O ser humano sempre se preocupou em classificar os seres vivos. Isso começou com Aristóteles, que ele foi um dos grandes primeiros a classificar os seres vivos e contribuiu significativamente para os fundamentos da zoologia. Em um dos seus trabalhos, ele separou os animais em duas categorias, usando como critério a presença ou não de sangue no organismo. Então, o primeiro sistema de classificação, que foi por Aristóteles, ele utilizou um critério de ter sangue ou não. Por exemplo, ele falou que plantas não tinham sangue, e ele falou que animais têm sangue. Então, esse foi o primeiro método de classificação que existiu. Depois veio o sistema de classificação, que foi o de Linneu, né, que é o que é conhecido até hoje. E Linneu, ele é um sueco, né, que ele propôs um sistema de classificação que ficou conhecido como sistema Naturae. E nesse caso, Linneu era chamado de pai da taxonomia. Linneu ele era bastante religioso e acreditava que os seres vivos eram uma criação divina e, portanto, não mudavam ao longo do tempo, ou seja, eram criadas em sua forma definitiva. Então, Linneu foi ele que criou o primeiro sistema de classificação. Conforme vocês viram pelo texto, ele foi e deu nomes aos indivíduos, que hoje é o que nós conhecemos, que são as chamadas espécies. Linneu, ele classificou uma enorme variedade de seres vivos e por isso é considerado o pai da taxonomia moderna. Então ele criou aí a taxonomia. O que é a taxonomia? É a área do estudo da biologia que busca descrever, identificar e classificar os seres vivos. Por exemplo, observem a figura. Nós temos aí uma separação de vertebrado e invertebrado. Você consegue me dizer a diferença entre um ser vertebrado e invertebrado? Por exemplo, a aranha ela é um invertebrado. O sapo ele é um vertebrado. Qual é a diferença? A diferença está principalmente na presença de coluna. Essa coluna vertebral ela é que dá um ser vertebrado. Então ela é a principal diferença entre um ser vertebrado e invertebrado. Linneu ele estabeleceu a espécie como base da classificação. Daí também foi criado 5 grupos taxonômicos, chamados de reino, classe, ordem, gênero e espécie. Propôs o uso de palavras latinas ou palavras latinizadas e estabeleceu uma nomenclatura chamada de binominal, ou seja, o nome da espécie tem que ter 2 nomes. Assim, a categoria espécie refere-se ao conjunto de organismos organismos semelhantes que, em condições naturais, ao acasalar entre si, geram descendentes férteis, ou seja, também podem se reproduzir. Quando diferentes espécies apresentam muitas semelhanças entre si, elas são reunidas em um grupo mais abrangente, formando uma nova categoria chamada de gênero. Então, primeiro nós temos que entender qual é a definição de espécie. Então, nesse caso, espécies são indivíduos semelhantes entre si, que eles conseguem se acasalar e vão gerar descendentes férteis. Para entendermos melhor como funciona a relação de espécie e também o gênero, que a gente observa que são seres muito semelhantes, que aí entra o gênero, a gente tem que observar então o exemplo de Linneu. Vamos lá. Exemplo de Linneu. Nós temos aí a nossa onça pintada, né? A nossa onça pintada, esse nome onça, ele vem de um nome popular. Mas qual é o verdadeiro nome da onça? O nome da onça é chamada de pantera-onça. Esse é o nome científico da pantera. Observe que são 2 nomes, né? Uma nomenclatura chamada de binominal, 2 nomes. Nós temos aí a pantera léo, né? Que também observamos que pantera ela é correspondente para os 2 primeiros nomes, ou seja, é igual.
Então, se eu pegar esse exemplo de pantera-onça, que é a nossa onça pintada, observamos que o primeiro nome, ele corresponde ao nome do gênero. O segundo nome, ele vai corresponder ao epíteto específico. E quando eu junto os dois nomes, pantera-onça, eu tenho o nome, então, da espécie. O que é o gênero, então? O gênero é um conjunto de espécies semelhantes. E o epíteto específico é o termo que designa a espécie. Então, para poder separar espécie e gênero, a gente tem que observar o último nome. Esse epíteto específico é que vai dizer qual realmente é a espécie do animal ou do ser vivo que estamos analisando. Mas temos que analisar se eles pertencem também ao mesmo gênero, ou seja, aquilo que é bem semelhante. Mas não significa que o mesmo gênero ele vai se acasalar gerando descendentes férteis. Para poder acasalar, tem que ser indivíduos da mesma espécie. Para Linneu, além dessas três categorias de classificação, espécie, gênero e família, é possível agrupar os seres vivos em outras categorias mais abrangentes. Aí vai entrar a ordem, a classe, o filo e o reino. Os seres vivos podem ser divididos em reinos. Os reinos podem ser divididos em grupos menores, os filos, e estes em classes. Depois, em ordem, família, gênero e espécie. Observe por essa figura aí, em relacionado a esse conjunto que vocês estão vendo aí, o maior do conjunto é o reino. Depois vem um filo, depois vem a classe, vem a ordem, a família, o gênero e a espécie. Lembrando que a espécie ela sempre está na base da classificação do ser vivo. Então, para poder classificar o ser vivo, primeiro temos que observar a espécie. A espécie sempre vai ser a base. Depois da espécie, então, vamos ter o nosso gênero. E depois do gênero, vamos ter a família. E aí vai seguindo esse nível de classificação de uma escala sempre menor para a maior. Vamos ver o exemplo que está aí no quadro. Observamos a nossa onça pintada, né, que está aí na base, chamada de pantera-onça. Ela pertence, então, à espécie chamada pantera-onça. Qual é o gênero dela? Pantera. Qual família ela pertence? Pertence à família Felidae. Mas será que só ela pertence à família Felidae? Não. A onça pintada, o tigre, o gato selvagem, todos pertencem à família Felidae. E a ordem é carnívora, ou seja, são animais que se alimentam de carne. Mas aí eu já posso acrescentar outros animais que também se alimentam de carne. Qual é a classe? Classe mamália, ou seja, são mamíferos, né? Que são possuidores de mama. E aí eu já posso acrescentar outros animais que são mamíferos, incluindo o próprio ser humano. Temos também aí o filo, né, que é o filo Chordata, que eu também já posso incluir outros seres vivos. E no final eu tenho o nosso reino, né, que é o reino animal, que eu já posso incluir todos os organismos que são considerados animais. Depois do sistema de classificação de Linneu, veio uma pessoa chamada Robert Whittaker, que ele foi um biólogo botânico e ecologista norte-americano, que em 1969 ele propôs a classificação dos organismos em 5 reinos, que é chamada classificação atualmente adotada. Então, hoje em dia, nós temos aí 5 reinos, né, que foi adotado por Whittaker. Depois que Linneu entrou com o processo de classificação dos seres vivos, veio então a divisão dos 5 reinos. E quais são esses 5 reinos? Bom, nós temos o reino Monera, que são os procariotes, né, os representantes nesse caso são as bactérias, cianobactérias. Nós temos os protistas, que são eucarióticos unicelulares. Por exemplo, nós temos aí as algas e temos também os protozoários, né, que alguns também podem ocasionar doenças. Nós temos aí outro reino, que é o reino fungi, né, que são eucariotos aclorofilados, né, que representantes dos fungos, bolores, né, e alguns também podem ocasionar doenças. Nós temos aí o reino Plantae, ou o reino das plantas, né, que inclui todos os vegetais. E temos aí o nosso reino, né, que é o nosso reino Animalia, né, que são o reino animal. Observe que esses termos, eles são latinizados, né? Por exemplo, reino Animalia, mas quer dizer no português reino animal. É apenas a forma como ele está inscrito, né, que é a forma mais latina. Vamos falar de cada um dos reinos e vamos ver seus representantes. Reino Monera, neste reino estão incluídas aí as bactérias, né, que são organismos, nesse caso, são unicelulares, não apresentam núcleo celular organizado, o material genético não está envolto por uma membrana, que está disperso no citoplasma. Temos aí o reino protista. Os protistas são os alimentos de outros organismos, são chamados de protozoários também. Todos são unicelulares.
Muitos protozoários causam doenças, mas também muitos, como as algas, né, eles produzem uma grande quantidade de oxigênio, né? Temos também o reino fungi, que engloba os fungos, como cogumelos e bolores. A maioria é multicelular e todos são heterotróficos, ou seja, são seres que dependem dos seres autótrofos. Lembre-se de que os organismos heterotróficos não são capazes de produzir seu próprio alimento. Esses organismos precisam se alimentar-se de outros seres vivos. Então temos aí um cogumelo. Temos o reino planta, né, ou reino das plantas, que são eucarióticos, são pluricelulares, são capazes de produzir seu próprio alimento pelo processo chamado de fotossíntese e por isso são chamados de autótrofos, aliás. Exemplo, musgos, samambaias, pinheiros, laranjeiras, né, e diversos tipos de espécies arbóreas. E temos aí o nosso reino, né, que é o nosso reino animalia, ou reino animal. São eucarióticos, são multicelulares, ou seja, são compostos de mais de uma célula, não são capazes de produzir seu próprio alimento, dependem de outros seres para sua alimentação, como eles são heterótrofos, né, eles precisam então dos seres autótrofos. Exemplo, as esponjas, polvos, aranhas, peixes, né, aves, mamíferos, tá? Incluindo aí também o ser humano, quando se fala de mamífero. Então, observamos aí que nós vimos essa relação de 5 reinos, né? Esses 5 reinos hoje eles são bem distribuídos, né? Quando você observar no livro de ciências e acompanhar, vai ver que esses 5 reinos estão bem distribuídos e depois nós vamos abordar cada um deles. Vamos agora exercitar? Vamos trabalhar nosso exercício. Questão número 1. Qual é a vantagem de haver uma nomenclatura universal para cada uma das espécies de seres vivos? Bom, a vantagem é que a nomenclatura biológica ela é aceita mundialmente pela comunidade científica, permite que todos falem a mesma língua e evita a duplicidade de informação sobre uma mesma espécie, de forma que uma espécie seja melhorada e estudada em qualquer parte do mundo sem problema de identificação. Então essa nomenclatura binominal, ela ajuda a reconhecer a espécie em qualquer lugar do planeta. Então isso não vai ter nenhum problema, por exemplo, em no Brasil chamarmos Homo sapiens, e lá nos Estados Unidos também será o mesmo nome quando se fala do ser humano. Então ela é universal e unificada. Vamos lá. Uma espécie pode ser definida como, letra A, um ser vivo com diferenciação biomorfológica. B, um tipo de animal ou vegetal. C, um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si. Ou D, uma comunidade de seres vivos que habitam no mesmo lugar. E aí, qual será a resposta? Resposta letra C. Um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si. Então, o que nós podemos observar é a definição de espécie, né, que são seres que eles possuem aí características semelhantes e que podem se cruzar, gerando descendentes férteis. Bom, então chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, acesse a plataforma Duque.